apresentação, informando um pouco os cronogramas e ideias do Ministério da Defesa. Isso desde a criação do Ministério, que acho que completa 15 anos esse ano. O Ministério da Defesa ele foi criado com o mote de convergir as ações de 3 ministérios militares, que eram individuais, e passou a integrar um só. Então tem um braço operativo, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é composto de chefia de operações conjuntas, chefia de assuntos estratégicos e chefia logística. E tem o braço civil, o doutor Ari gosta de enfatizar esse aspecto, que é a Secretaria-Geral. Eu estou situada no âmbito da Secretaria-Geral, que possui mais 5 secretarias, e dentro dessas 5 tem a de organização institucional, tem a de pessoal, ensino, saúde e desporto, a de produtos de defesa e o centro gestor, o CICIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Eu estou subordinada à CEPESG, Secretaria de Pessoal, lotada no Departamento de Saúde e Assistência Social das Forças Armadas. E sou gerente da Divisão de Assistência Social. E a gente realiza isso através dos fóruns de assistência social do Ministério da Defesa. Em 2005, nós realizamos um fórum para realizar a construção coletiva da política de assistência social das Forças Armadas, com a participação dos integrantes das Forças Armadas, das 3 forças, e essa escolha desses fóruns, da temática desses fóruns, ela passa por um conselho deliberativo, que é a Comissão de Assistência Social das Forças Armadas, composta, inclusive, pelos titulares das diretorias especializadas dessa área de cada Força Armada. Então, em 2005 nós construímos a política, em 2008 trabalhamos as diretrizes da política de assistência social das Forças Armadas, em 2010 nós trabalhamos o tema da humanização do atendimento e em 2012 nós empreendemos uma atividade para traçar as diretrizes para o emprego e atuação do serviço social das Forças Armadas em situações de emergências, desastres e calamidades públicas, bem como ações humanitárias. Isso porque nós vivenciamos, até no âmbito interno, tanto a questão do evento da região serrana, no Rio de Janeiro, que afetou a todos, ali foi um grande ponto de contato, até de união dos esforços, porque não é uma exclusividade da Defesa Civil tratar o assunto. Nós temos que entender que todos nós, enquanto gestores, enquanto sociedade civil, temos que dar a devida atenção a essa questão. E a missão de Paranaiti, que passou por aquele terremoto. Então, nós tínhamos nosso pessoal lá, e aí? Não é só no âmbito interno que a defesa atua, né? Tem as missões do exterior. Então, eu queria aqui destacar alguns antecedentes que também mobilizaram a categoria em si das assistentes sociais a trabalhar essa questão. A Portaria Interministerial número 1 da SBH, que é de 2012, que institui o Protocolo Nacional para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Situações de Risco e Desastre, segundo o gestor nacional. Aí participam vários ministérios, a SDH, o Ministério da Saúde, o MEC, o Ministério da Justiça, o Ministério da Integração, Ministério das Cidades, o próprio MD e o Gabinete de Segurança Institucional também da Presidência da República. Ele visa assegurar a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, como disse,
especificamente nessa situação de emergência e de desastre, porque a gente sabe que há um dano agregado a essas pessoas que estão numa fase de desenvolvimento social, né, de sua formação social. Então isso aí é algo até mais complicado. Por conta até das perdas humanas, essas pessoas perdem realmente referencial importante. O adulto, ele já tem um construto, né? Desde a criança e o adolescente. A gente está em formação. O protocolo de ações entre o Ministério da Integração Nacional da Saúde e da Defesa, que ele trata em si do fluxo logístico e dos custos operacionais do emprego das Forças Armadas, do trabalho conjunto desses três ministérios. E também eu queria sinalizar que o Sistema Nacional de Mobilização ele prevê também uma vertente para mecanismos de emprego da mobilização em situações de desastre no território nacional. Também na cooperação internacional. E aí nós chegamos até o serviço social. Com essa tragédia da região serrana, nós nos deparamos também com a condição do segmento da própria Força Armada, na época que estava atuando na execução, 400 famílias, isso na Marinha, afetadas. E aí? E aí a gente se deparou justamente com a regulação, como é que faz, como é que aplica o recurso. E as pessoas sem geladeira, assim, não tudo em casa. E nós tivemos que agir perante essa situação específica, né? E foi muito difícil, tanto enquanto profissional, né, lidando diretamente com essas pessoas, e também tendo toda uma estrutura hierárquica e administrativa, a burocracia é muito grande. A gente tinha que comprar, tínhamos o recurso, mas como operacionalizar a aplicação e a comprovação desse recurso? Aí foi o grande mal. Nós levamos 6 meses para entregar a última geladeira. E assim, isso com todo o empenho característico, né, da hierarquia da disciplina, né? Fato, cumpra-se. Né? Então, você tinha que cumprir essa entrega. E imagina no plano civil, né, e da administração civil, que a gente sabe que é bem complicado. Nós também passamos por algumas questões que é a mudança de comando. Muda o comando, a gente tem que explicar tudo de novo, que é assistência social, e o civil já é a questão partidária, enfim, a gente luta também com a questão da descontinuidade das ações, a gente não pode permitir isso. Isso aí realmente, às vezes, a pessoa não tem noção que ela está desconstruindo. Então a gente precisa regular, precisa manter um guarda-chuva de proteção das ações que já estão em andamento. Isso também é fundamental na questão da gestão. Então, no Código de Ética já prevê que é um dever da assistência social participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. A participação do MIDE, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, 90 assistentes sociais das Forças Armadas se reuniram nesse fórum, o Conselho Federal de Serviço Social também participou, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABES, representante foi a professora Yolanda Guerra, trabalha muito a questão dos instrumentos de trabalho, da assistência social e da instrumentalidade. A Universidade Federal de São Carlos, né, que vai trabalhar desastre. Sim, o que é desastre? Aí a professora Norma nos socorreu e isso
Roberto, também com sua vasta catedral de posição teórica. A Universidade de Brasília nos ajudou com a avaliação dos trabalhos apresentados, avaliação desse trabalho. O Ministério do Desenvolvimento Social, também participou, com uma fala, e o Ministério das Relações Exteriores. Nós dividimos esse fórum em 3 eixos. Teve o eixo temático da dimensão ético-política da atuação em defesa civil. E aí a gente tenta preservar o protagonismo da população, né, dos cidadãos afetados. A gente não pode chegar lá e tirar dele, destituir mais ainda todas as perdas que ele já vivenciou. A gente não tem esse papel, né? E a gente, enquanto assistência social, a gente quis deixar isso bem claro, inclusive no âmbito das Forças Armadas. A gente não está lá para formar ninguém, para dar ordem unida, nada disso. Nós só, enquanto assistência social, se deixar, é palco para tudo. Então, minha preocupação era muito grande. Né? Eu sou militar, mas eu sou assistente social. Eu ordem unida, gosto, mas não era ali o caso. Então, isso tem que estar muito claro. Então, por isso a importância dessas diretrizes. Nós temos um código de ética a seguir. Não somos só militares e assistência social. E eu acho assim, interessante porque o médico ninguém mexe, né? Ninguém mexe com o médico. O médico vai para campo, todo mundo não, deixa o doctor lá, porque ele sabe o que faz. Mas e as outras profissões? A gente tem que também garantir isso de alguma forma. E o acesso aos serviços públicos. Essa questão ética, para onde a gente quer caminhar? A gente não quer conformar nenhuma população que já passou por um determinado problema que foi afetado. A gente quer ali realmente alavancar, tentar fornecer um mínimo de estrutura para que ela tenha caminho com os próprios pés na reconstrução da sua vida. Tivemos também o eixo temático sobre a vínculo temporário e ações de reconstrução. A nossa preocupação é justamente essa questão da vínculo com a ordem unida, no vínculo temporário. Em primeira mão pode ser empregando as Forças Armadas ou a Polícia Militar. Enfim, mediar essa questão toda, os conflitos que surgem, né? Permitir que aquelas pessoas construam também as regras de convivência. Isso aí é fundamental. E esse é o papel a que se propõe as assistências sociais das Forças Armadas. Sempre com a coordenação dos equipamentos sociais locais, a gente tem um emprego pontual, uma necessidade extrema, colapso, né? Já denotando o colapso daquela região afetada. Mas não vamos tirar o protagonismo dos equipamentos sociais locais. Isso deixou bem claro na nossa documento. E políticas públicas e programas sociais aplicados à defesa civil. Isso aí foi, como eu falei, aquela questão da burocracia, de como usar, como a gente vai poder manejar esses recursos. Isso é fundamental, a gente ter essa capacidade de usar esse recurso. Alô? Então, um dos resultados, ela foi assinada agora, em 16 de julho, o fórum foi em 2012. E a nossa diretriz foi assinada em julho de 2014. Eu já estava agoniada, não pode deixar nada pendente. A gente gesta o filho, vamos ali. Então, isso foi uma grande satisfação para nós, ver isso se concretizado, passa por todo uma avaliação normativa, uma ação do ato normativo, a opinião dos Estados Maiores das Forças Armadas, que é quem detém essa competência no âmbito do Ministério, e aí, considerando o princípio da interoperabilidade das forças, incorpora-se o estabelecimento de ações conjuntas integradas e complementares para o emprego do serviço social das Forças
calamidades públicas e ações humanitárias. Os resultados trouxeram duplo impacto, né, junto à população brasileira, e em ações humanitárias internacionais, e também para a classe militar, enquanto usuária da assistência social das Forças Armadas. Então, para a população, a gente visa apoiar as ações governamentais articuladas de defesa civil, e aqui eu queria destacar que a gente tem tido uma abertura grande da defesa civil no nível federal. A gente está participando, inclusive, das ações de preparação, de prevenção, de preparo. A gente tem acompanhado isso, tem próximo da escola, e intensificado as ações conjuntas das forças para atender a situação de resposta limitante ao reforço de ações. Mas a gente tem que cuidar bem. Para a classe militar, a gente fornece fundos para a formação do pessoal técnico e também fundos para a atenção imediata da classe militar, quanto na produção de afetados. Se vê assim, o líder está bem, tem o salário dele, se a gente não der a gente é muito organizado, mas ele está sem casa. Ele é um cidadão como qualquer, paga imposto, não pouco, na fonte, fora a carga tributária de todos nós pagamos. E ali ele não vai reconstruir uma casa do seu trabalho. E às vezes a gente é difícil a gente ter uma casa depois de 30 anos, se deslocando, vivendo todo o processo de deslocamento ao longo do território, isso dificulta, inclusive, o custo disso. Imagine sendo hoje como afetado. E aquilo que a gente viu muitas vezes, estava lá escalado para socorrer as vítimas e os familiares dele eram vítimas. Então tem um aspecto psicológico que a gente tem que também ver isso, o pessoal da defesa civil como é isso? Você está ali em campo, tendo que manter um autocontrole e sabendo que sua vida também está desceu lá mais abaixo. Isso aí é uma exigência da função, mas que a gente está tendo e cabe a nós da assistência social zelar por esse agente. E aí eu queria aqui resgatar uma fala da Terra para tratar da legitimidade social de uma profissão, que diz que ela está localizada nas respostas que o profissional dá às necessidades históricas e sociais em um determinado tempo e espaço. É isso que a gente está tentando fazer aqui. O cotidiano profissional ele não é feito uma rotina, ele é construído em conjunto com seus usuários, com a articulação de parcerias, enfim, o reconhecimento do papel de cada um, com a construção da própria função social da profissão. Todos nós temos uma função social, seja o carroceiro ao presidente da República, foi presidente, está por trás do nosso dia a dia profissional, que é essa função social. Não são nossas vaidades, nossos interesses pessoais, profissionais, né? Daí o problema da improbidade administrativa, a pessoa incorpora o cargo e esquece que ela está ali quando a gente tem para ser, não é para se beneficiar simplesmente. E em relação, finalizando, em relação às Forças Armadas, eu acredito e deposito confiança nas estratégias de composição. Infelizmente, quando a gente emprega uma Força Armada, já denota uma crise, né? A gente já houve uma falha ou qualquer problema com a administração dos riscos, mas que a gente vai estar sempre presente e postos, né, para contribuir em apoio a qualquer
agente público que nos solicite esse apoio. Por isso eu digo que os planos de contingência dos municípios, é importante que a região militar tenha conhecimento desse plano, né? Divulguem isso, porque não há necessidade de se acionar, né, a própria Força Armada local, ela precisa já, né, precisa haver esse entrosamento, essa mediação na atuação, no caso de um evento de maior proximidade. Então, a Estratégia Nacional de Defesa é inseparável da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Esta motiva aquela. Aquela fornece escudo para esta. Cada uma reforça razões da outra. Em ambas se desperta para a nacionalidade que constrói-se a nação. Esse é o pensamento que eu acredito que a gente deixar aqui registrado. Obrigada.